Bíblias, no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 97. Nós vamos ler só apenas 3 versos. Salmo 119, capítulo 119, o verso 97. E vamos ler 3 versos, nós vamos pular aqui. Salmo 119, o verso 97. Acharam? Então diz assim: ó quanto amo a tua lei, e é a minha meditação em todo o quê? Em todo dia. O verso 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para o quê? Observar a tua palavra. O verso 104. Pelos teus mandamentos alcancei o quê? Entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. A nossa mensagem de hoje tem como título Princípios. Todos nós sabemos, irmãos, que o que Davi está relatando aqui é um princípio que todos nós, que todo o povo de Israel aprendeu, que Deus passou para eles, que é os 10 mandamentos. E vocês viram que logo no início ele fala: ó quanto amo o quê? A tua lei é a minha meditação todo dia. E aqui também ele está dizendo que no finalzinho, pelos teus mandamentos eu alcancei o quê? O entendimento da palavra do Senhor. Falando sobre princípios, muitos falam de princípios como se nunca desviasse dele, ok? É como eu dissesse que eu estou na igreja e eu nunca vou desviar dos caminhos do Senhor. Nós devemos tomar cuidados, porque no mundo em que nós vivemos, as pessoas têm uma frase que diz assim: não tem nada a ver. Mas lembre-se de uma coisa: o que está estabelecido por Deus em sua palavra, os princípios que está estabelecido por Deus na sua palavra, eles têm que ser cumpridos. Se existe 10 mandamentos, são 10 mandamentos, não são 9. Se existe um princípio para nós caminharmos ordenadamente nessa vida cristã, tem que ser. Nós temos que compreender os princípios estabelecidos por Deus na nossa fé. Nós temos a carta magna do cristão, que é o quê? A sua palavra. E dentro da sua palavra rege o quê? Regras, mandamentos sobre mandamento, e regra também o quê? Doutrinas, porque a própria palavra do Senhor, ela nos serve para quê? Para nos corrigir, para nos ensinar, para nos iluminar nos caminhos que nós estamos caminhando. Muitas pessoas, irmãos, no mundo de hoje, eles seguem falsos princípios, por questão de cultura, por questão de tradições, e muitos dizem as seguintes frases: não, essa é a cultura que desde meus primórdios ancestrais a gente segue, esta é uma tradição, então não devo mudar. E onde é que fica a palavra do Senhor? Onde é que ficam os ensinamentos de Deus? Será que a cultura e as tradições valem mais do que os ensinamentos de Deus? Ou Deus não está acima de tudo? Muitos deixam-se às vezes se tornar cristão e seguidores da verdade porque é a tradição, porque o meu pai também eu vou ser também. E Deus? Não tem nada nessa história? Sem ideia, irmãos, de princípios, eles acabam ficando o quê? Totalmente desorientados. É o que acontece muito por aí na vida cristã de muitos. Seguem porque os outros estão seguindo. É como no passado, as multidões seguiam Jesus porque viam os outros o quê? Seguindo. E muitos só se aproximavam de Jesus pelo pão, pela cura. Nós sabemos que existem 12 discípulos, mas muitos deles só acompanhavam, até que um dia eles sentiram realmente o chamado de Deus, quando eles se converteram no dia de Pentecostes. Então, irmãos, nós temos o quê? 10 mandamentos. Quando cumprimos, estamos o quê? Em obediência à vontade de Deus. Esse é um princípio. E muitos não querem seguir esse princípio. Porque o meu sacerdote falou, o meu instrutor falou, o meu líder falou que o 4º mandamento foi abolido, ou que os mandamentos de Deus foram abolidos. Então prefere seguir a orientação de um humano, seguir os princípios de uma pessoa humana, do que seguir os princípios de Deus. Por quê? Porque para ele é mais fácil o quê?
seguir, passar por essa porta larga do que passar pela porta estreita. Não, isso aqui não dá para mim não. Muitas vezes falo isso. Deus, irmãos, se nós cumprirmos e obedecermos a Deus, Deus ele estará do nosso lado. No livro de João, capítulo 1, verso 14, diz o quê? Que o Verbo se fez carne, não foi? E habitou o quê? Habitou entre nós. E Deus continua, irmãos, habitando entre nós. E se nós obedecermos a Deus, Ele será conosco todos os dias. Então nós temos que obedecer a Deus. Por quê? Aí vocês vão lá no livro de João, capítulo 14, verso 6. O que Jesus disse? Eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho, não existe outro princípio. O princípio é Jesus. Nós temos que seguir o quê? O caminho, a verdade, que é Jesus. Nós temos que seguir o caminho, que é Jesus, e a vida, que é o próprio Jesus. Por que ele se referiu a esses 3 pontos importantes? Porque quem foi que nos criou, que nos fez? Deus e Ele. Não foi assim na criação? Quando Deus disse o quê? Façamos, no plural, não é isso? O homem segundo o quê? A nossa imagem e semelhança. Deus não falou, né, no singular, falou o quê? No plural. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então se entende que ali estava quem? Deus e o seu Filho. E o universo. Então, irmãos, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não entra nessa não, que a ciência quer empurrar de goela abaixo, dizendo que o ser humano veio do macaco, veio de uma espécie, que o mundo veio de uma evolução, não é isso? E a ciência faz tantos filmes de ficções que começa a pregar para as pessoas evolução, evolução. Nós fomos criados por Deus. O mundo foi criado por Deus. A natureza foi criada por Deus. Esse planeta que nós vivemos, chamado Terra, foi criado por Deus. Os outros planetas também foram criados por Deus. E em breve, essa criação de Deus vai estar lado a lado com Ele. Então, esses são os princípios da palavra do Senhor. Enquanto aqui esteve, irmão, Jesus viveu a vida que todo ser humano pode viver. Então, veja o que disse Jesus no livro, me ajuda, Felipe, na leitura, por favor. Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém. Então vocês viram aqui, o que Jesus disse? Eu não vim mudar nada. Por quê, irmão? Jesus falou essas palavras para os sacerdotes, fariseus, saduceus no passado. Porque eles achavam que Jesus estava mudando, apenas Jesus estava fazendo as correções que eles estavam cometendo, os erros bárbaros que eles estavam cometendo. Então Jesus disse, eu não vim abolir a lei. Por quê? Porque é um princípio. E Jesus não mudou os princípios. Jesus ele se encaixou também nos costumes judaicos da sua época. Isso é, quando não ia infringir aos mandamentos de Deus. E o que ele disse aqui? Passará o céu, o quê? E a terra, mais o quê? Me ajude aqui. Nem um jota, se me tirar o quê? Da lei, sem que tudo seja cumprido. E por que eu, como ser humano, quero dizer que foi mudado? Que autoridade eu tenho para isso? Nenhuma. Então, irmãos, isso é um falso engano. É como eu disse logo no início, as pessoas acabam seguindo princípios desorientadores, que não ajudam eles na edificação. Eles ficam presos às tradições. E aqui nós vemos mais adiante, Jesus disse, qualquer que violar um desses menores, né, mandamentos, e assim ensinar os homens, será chamado o quê? Menor no reino dos céus. Quer dizer isso? Se eu não estou engrandecendo os ensinamentos de Deus, como é que eu quero ser grande diante de Deus? Porque Deus mesmo diz, Jesus mesmo disse, os que me honram, eu o honrarei. Então nós temos que honrar a Deus
existem princípios, não tem acordo, irmãos, não tem argumento, não tem acordo, não tem negociação. Se está estabelecido por Deus, temos que cumprir. O que Deus dizia sempre para o povo de Israel? Se ouves ouvidos a minha voz atentamente, obedeceres meus mandamentos, serás o quê? Bendito na entrada, bendito na saída, tudo que fizer o quê? Prosperarás. Mas no momento que vocês me ouvirem e não obedecerem os meus mandamentos, serás o quê? Maldito, ou traduz infeliz. Olha só. Então, se Deus está dizendo, por que eu, como ser humano, só porque eu estudei, só porque eu fiz a teologia, só porque da minha interpretação é isso? Não, irmãos, a interpretação é isso aqui, ó, é a palavra do Senhor. É assim sim, não, não. Jesus mesmo disse, assim diz o Senhor. É regra sobre regra e mandamento sobre mandamento. Aí vem os desorientados da vida, os dedos cheios de anel de formatura, e diz que é bacharel disso, baixou não sei aonde, e vem ensinar erro ao povo. São falsos profetas, irmão, que querem se aproveitar, comer da gordura das ovelhas, desfilar de coisas que nunca tiveram na vida. Encontraram uma válvula de escape na fé dos outros. Veja só como é que o diabo ele é astuto. Se Jesus está dizendo aqui que ele não vê, realmente isso não aconteceu, irmão. E por que as pessoas ainda acreditam nisso? Porque querem facilidades. Aqueles irmãos que continuam em transgressão serão julgados de acordo com a sua rejeição. Entende? Vou repetir de novo o que ela diz. Aqueles que continuam em transgressão serão julgados de acordo com a sua rejeição. Porque estão rejeitando a verdade de Deus. Porque estão dando vazão à carne. E a carne ela é inimiga de quê? Da lei de Deus. Eu não vou dizer o nome da organização aí, mas eu falei para a pessoa, se a lei for abolida, então nós dois podemos adulterar, né? A regalou um olhão desse tamanho para mim. Eu fui um pouquinho mal criado, não fui? Mas eu tive que falar isso, irmãos. Ficar defendendo o erro não deva ser nenhum, porque nós e muitos vão ser julgados que rejeitaram as verdades da palavra do Senhor. É o que nós vemos muito por aí. Não, basta apenas crer em Jesus, só o coração. Não é o coração que vai para o céu, não. É todo o corpo inteiro. Entende, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com isso. Não, isso é questão de interpretação. Não, porque lá no original do hebraico traduzido para o grego, do grego, né, e vem por aí fora as traduções, mas Deus continua um só. Deus continua no seu trono. E os seus ensinamentos não mudam. Por quê? Porque Deus ele não muda. Amém, irmão? Deus ele não muda, Deus não mudou nada, apenas corrigiu aquilo que até eu mesmo estou fazendo, foi o que aconteceu no passado. Mas ele se aproveita daquilo que os judeus faziam no passado e que introduzem no meio do povo, dizendo, não tem problema nenhum, você pode comer de tudo, porque você pode orar, que Deus abençoe. Como é que Deus vai abençoar um alimento imundo, irmão? Se Deus disse que não é para comer carne de porco, por que você vai comer? Se Deus diz para você não beber bebidas fortes, quer dizer o álcool, se você descobrir o que o álcool causa no organismo, eu duvido que eu, 20 anos atrás, fazia isso. O álcool ele é corrosivo. Entende? Ah não, mas o porco hoje ele é criado com ração, né? Ele dá banho nele, irmãos, mas ele é porco. Entende a situação? Não importa, pode dar ração a ele, pode dar capim, pode dar o que for, mas se você largar ele na rua, ele vai correr direto para a lama. Ele é porco, ele está escrito comparado ao rato. E por que vão comer rato? Aí o que está acontecendo no mundo. Entende? Por que esse vírus está assolando o mundo? Pelo próprio ser humano. E leiam lá em Isaías capítulo 24, verso 5. Pode conferir que está dizendo o quê? Que na verdade a terra está o quê? Contaminada por causa dos seus moradores, que violam os estatutos, quebra a aliança eterna. Aí quer plantar na terra e ela murcha. Então, irmão, nós temos que tomar muito cuidado. Se eu quero ir por caminho fácil, eu vou me atrapalhar, vou me dar mal. Eu tenho que continuar firme na minha fé, eu tenho que continuar firme nos meus caminhos, eu tenho que continuar firme na verdade, custe o que custar. Se eu quero alcançar a eternidade. Então, se eu rejeitar
a obediência a Deus, eu vou ser julgado pela minha rejeição. Se eu estou negando, por isso que Jesus disse: aquele que me negar, eu negarei ele diante do meu filho. Então, irmãos, por isso que Jesus mesmo disse, naquele dia, pode ir lá Mateus capítulo 7, verso 21 e diante. Naquele dia muitos me dirão o quê? Senhor, Senhor, em teu nome fizemos o quê? Expulsamos demônios, fizemos prodígios, maravilhas. O que Jesus vai dizer para ele? Não conheço vocês não é? Não conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais o quê? A iniquidade. E qual é a iniquidade que cometeram? Vê lá em Eclesiastes capítulo 12, verso 13, 14, que diz o quê? Que a suma é o dever de todo homem guardar o quê? Os mandamentos de Deus. E por que eu vou guardar o mandamento de uma instituição, de um religioso, que está ensinando tudo o contrário? Muitos irmãos preferem permanecer com princípios, cultura, tradições e estão também do lado de Satanás. Quando eles querem seguir as suas culturas, as suas tradições, eles também estão do lado de Satanás, que não quer obedecer. Porque Jesus disse o quê? Quem é o pai da mentira? Satanás. Desde o princípio, Satanás é o pai da mentira. Não foi assim lá no céu que ele enganou os anjos? Enganou o quê? A terça parte dos anjos veio para a terra, enganou Eva, enganou Adão e continua até hoje enganando e sendo enganador. E a Bíblia mesmo diz, para nós tomarmos cuidado, que se possível for enganar o quê? Até os próprios escolhidos de Deus. Infelizmente, eu sou bem sincero no que falo. Eu conheço muitos do nosso meio que estão em outros locais que eu não deveria estar. Ah, mas você está julgando. Não, não estou julgando, irmãos. Se nós aprendemos a obedecer a Deus, por que agora eu vou obedecer? Irmãos, quando Deus dizia para o povo: olha, ali do outro lado vocês não se misturem com outras nações, não casem as vossas filhas com os filhos delas, porque vai dar problema. O que o povo fazia? Se ia lá, se misturava, irmãos, só arrumava problema, tumulto, idolatria. Se Deus diz para mim tomar cuidado com as heresias, para mim tomar cuidado com a apostasia, se Deus está dizendo para mim não me misturar, por que diz a palavra do Senhor em Salmo capítulo 1, verso 1? Bem-aventurado o varão, o homem que não se assenta o quê? Na roda dos escarnecedores, não é isso? Antes seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e nela medida do quê? De dia e de noite. É o conselho que Deus dá, irmãos, para nós não misturarmos. Ah, mas é porque é meu amigo, eu tenho que ficar ali fazendo fofoca, contando piada, e assim, outras coisas mais. Irmãos, Deus tem que estar acima de tudo da nossa vida. Deus tem que estar acima de tudo. Deus tem que ser tudo para mim. Cristo tem que ser tudo para mim. Então nós temos que entender isso. Então se torna o quê? Se torna-se um ministro de Satanás que engana os próprios escolhidos. Essas pessoas e recusam o maravilhoso dom do céu, o dom da eternidade. Estão ao mesmo tempo seguindo princípios opostos ao que Deus ensinou. Deus não ensinou ser desobediente. A sua palavra ensinou? Não, vou seguir. Tem um gordinho aí, chamado Buda, não é isso? Quantas pessoas seguem ele? Não é? Milhões. O que esse homem ensinou? Não, porque tem que meditar, tem que, ter, como é que fala? Ser transcendental. O que é isso? Irmãos, se você está passando por um problema, se você está passando por alguma dificuldade, se você tem enfermidade para enfrentar, você não vai tomar agulhada no corpo, você não vai fazer questão de yoga. Você, irmãos, vai dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor dos Exércitos. E Deus, irmãos, Ele vai te atender, Ele vai responder a sua oração. Vou contar uma experiência rapidinho, tá, Felipe? Olha só, irmãos, em 97 eu fiquei desempregado. Tinha 2 filhos ainda. O meu filho tinha 6, 7 anos, minha filha pequenininha, 3 anos. Eu não arrumava emprego de jeito nenhum por ser adventista. Aí um dia eu conversei com Deus, falei: seu negócio está ruim. Falei com ele mesmo, né? Mas a gente conversa com a pessoa. Irmãos, isso foi na terça-feira. Na quinta-feira eu fui chamado para trabalhar. Entende, irmãos? E Deus sabe a sua necessidade. Mas aí o povo fica ensinando que você tem que consultar, as pedras, tem que consultar o quê? As cartomantes, não é isso? Tem que consultar os tarô da vida.
E esses são tudo discípulos de Satanás. As pessoas acreditam nisso, irmão. Acreditam nisso. Em vez de acreditar no que está escrito aqui, ó, na palavra do Senhor. Deus, irmãos, é o nosso refúgio. É isso que diz o Salmo 46, o verso 1. Deus é o nosso refúgio e socorro, o quê? Bem presente na hora da angústia. E Jesus mesmo diz mais ainda, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Amém, irmãos? Nós temos que crer nisso e não dar ouvidos a princípios errôneos que não está de acordo com a palavra de Deus. Aqui está escrito, o próprio apóstolo Paulo mesmo disse, olha, se vier alguém pregando outro evangelho que não seja o evangelho eterno, esse evangelho é o quê? Anátema, mentiroso, falso. E hoje em dia, meus amados, só prega o quê? Cura. Não é isso? Prosperidade. Se você não tiver um carro novo do ano, se você não tiver um apartamento novo, uma casa nova, é que Deus não está te abençoando. Irmãos, eu tenho 57 anos de idade e estou aqui pela honra e glória de Deus. Me alimento todo dia. Tenho um carrinho ali que Deus me deu para trazer minha família para a igreja. Sou um homem assalariado, aposentado agora. Todo mês eu vou lá no mercado, faço minhas comprinhas de casa, pago minhas prestações, meus compromissos. Minha esposa também da mesma forma. E a gente vai vivendo, irmãos. Temos a nossa casinha. Sou rico? Não. Mas pela graça de Deus nós somos milionários. Todos nós aqui presentes. Criei 2 filhos, homens, estão casados, uma filha pequena. Todos eles têm a sua casa. Entende, irmãos? E as pessoas ficam naquela ilusão, buscando bênção, correndo atrás de bênção, ficam no desespero, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo, irmãos. Deus, Ele vai te conceder a chuva de bênção no tempo certo para a sua vida. Deus, irmãos, vai dar o alimento necessário para a sua manutenção. Deus nos ensina que é do suor do nosso próprio rosto que nós temos que ganhar o pão. Não é isso? E por que eu vou ficar igual um desesperado, igual um maluco, dizendo que tem que orar, que Deus vai ter que me dar isso? Deus vai te dar, irmão. No tempo de Deus, Deus vai te dar. Irmãos, eu sou bem sincero a vocês, eu nunca na minha vida sonhei ter um carro, nunca na minha vida. Eu também nem tinha nem condições de comprar. Sério, irmão. Quando eu me aposentei, Deus me deu essa oportunidade. Entendeu, irmão? Também não tinha inveja de ninguém. Não é? Entende? Então Deus, Ele quer, irmãos, porque ao mesmo tempo que eu estou seguindo princípios opostos que Deus não ensinou, Ele ensina a outros a seguir os mesmos princípios corrompidos, que não está escrito na palavra de Deus. Abra lá para a gente, Marcos capítulo 7, lê para mim, Felipe, por favor. Marcos capítulo 7, o verso 6 a 8. E ele, respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Viu? O que Deus disse aqui? Que muitos preferem o quê? Invalidar os ensinamentos de Deus para seguir o quê? As tradições dos homens. Como eu falei para vocês, nós não devemos olhar para o líder, nós devemos olhar para o líder maior que é Cristo Jesus e olhar para os ensinamentos da palavra do Senhor e comparar. Porque que diz lá em Isaías capítulo 8, verso 20? A lei é o testemunho, se eles não falarem segundo ela, jamais o que? Verão a obra que é Cristo Jesus. É o que está escrito, irmão, não sou eu. Para nós concluirmos, Felipe, Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e 19. Apocalipse capítulo 22, o verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro.
E, se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Quem foi que falou isso? Eu que estou pregando? Não. O próprio Jesus Cristo, irmão. O próprio Deus falou isso. Ele não me deu autoridade, nunca vai dar, para eu dizer para vocês que a partir de hoje não precisa guardar os mandamentos de Deus, que a partir de hoje precisa guardar o quarto mandamento, que é o sábado. Não. Está escrito aqui. Então muitos naquele dia vão ser decepcionados porque rejeitaram os ensinamentos verdadeiros de Deus. Muitos naquele dia vão ser surpreendidos porque não quiseram obedecer. E muitos de nós também, se não obedecermos a Deus, procurarmos outros caminhos, acharmos que aqui não está Deus, achar que o louvor de Deus tem que ser do jeito que eu quero, a adoração tem que ser do jeito que eu quero, e procurar outros caminhos religiosos, também vai ser surpreendido na volta do Senhor. Não se engane disso. O caminho é estreito, mas é esse caminho estreito que nos conduzirá e nos mostrará a direção certa até a Canaã celestial. Por isso que Jesus mesmo disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vitória. Amados, nós temos que crer no que está escrito aqui. Nós temos que acreditar nesse livro santo, porque a própria orientação nos diz que se eu não acredito no Deus Todo-Poderoso, se eu não creio no que está escrito aqui, é vã a minha fé. É vã a minha fé. Então, os princípios estão aqui nesse livro sagrado. Nós temos que seguir esses princípios aqui, não os princípios dos homens, porque o mundo que nós vivemos está aí, todo corrompido, as pessoas se degradando, líderes brigando um com o outro. Os meios de comunicações mostram isso. Mas, irmãos, a verdade de Deus, a palavra de Deus, ela prevalecerá. Jesus mesmo disse: passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então seguimos firme essa verdade. Ah, pregador, mas está difícil. Ah, pregador, mas tem lutas, tem aflições. Sim, vamos ter aflições, mas tenhamos bom ânimo de igreja. Tenhamos bom ânimo. Posso falar, Felipe? Eu me lembro quando eu vim aqui as primeiras vezes pregar, o Felipe sabe disso. E esse dia eu estava lembrando em casa com minha esposa a dificuldade, não era isso? A dificuldade que os irmãos estavam tendo aqui. Quase as portas se fechando, não é isso? Não é verdade? E agora? Toda honra, toda glória seja dada a Deus. Amém. Quando seguimos os princípios, fazemos as coisas organizadas, não desordenado, a irmã White diz que uma igreja que trabalha organizada, as bênçãos de Deus recaem sobre ela sem medida. Amém. São princípios que nós temos que seguir. Princípios na nossa vida particular, princípios dentro da igreja, seguir esse livro santo, e tenha certeza que se nós chegarmos e cumprirmos esses princípios, nós vamos chegar na eternidade. O povo de Israel, irmãos, não era para estar rodeando a terra muitos anos, passando uma geração por outra geração, e apenas só dois, uma família entrou na Canaã celestial. Não era para ter passado por aquilo, de maneira nenhuma. Que Deus possa nos abençoar, e que nós, irmãos, possamos continuar firmes na nossa fé até o dia da volta de Jesus. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos, em primeiro lugar, Pai, te pedir perdão, te pedir misericórdia, pois Tu conheces as nossas fragilidades, Tu conheces os nossos defeitos, e Tu sabes, Senhor, que nós somos propensos a errar, mas nós confiamos em Ti, que és o nosso Deus, que é o nosso auxiliador, e que vai estar sempre presente conosco, e temos a certeza que o Senhor a cada dia tem nos livrado do laço do passarinho. Pai eterno, abençoe a nossa vida espiritual, e nos ajuda, Senhor, a nós cumprirmos os princípios da Tua Santa Palavra, os princípios que o Senhor estabelecesse para a Tua Igreja, e assim, Senhor, obedientes a Ti, possamos continuar caminhando firmes em direção ao Canaã celestial. Abençoe, ó Pai eterno, todos que estão aqui presentes nesta manhã, cada lar aqui representado, cada filho, cada pai. Proteja, Senhor, os lares, proteja os nossos filhos, pois sabemos, Senhor, que o inimigo
quer destruir a nossa vida espiritual como família. Mas nós cremos em Ti e sabemos que Tu és um Deus de poder e que não irá nos abandonar, que estará sempre conosco até a consumação deste século. Abençoa, Senhor, a Tua igreja aqui nesse local. Abençoe todos que aqui congregam e que em breve, Senhor, nós estaremos contigo nas mansões eternas. Obrigado pelo sábado que o Senhor nos concede. Nesse momento nós iremos dirigir para nossas casas. Nos acompanhe na Tua processão. Dá-nos um restante sábado feliz na Tua presença. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.